Com a eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço, que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina há no mínimo 4 meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará. Olá, mais uma edição do nosso Focus Colóquio, hoje conversando com o coordenador da bancada federal do Ceará, o Eduardo Bismarck, que é do PDT, apenas em seu segundo mandato, já é uma referência de credibilidade em nossa política, de postura discreta e séria, não dadas as lacrações tão típicas da política dos novos tempos. Eduardo tem assumido papéis importantes no cotidiano do parlamento brasileiro. Natural de Fortaleza, mas oriundo de uma família de longa atuação política em Aracati, no litoral do Ceará, Bismarck exerceu por vários anos a profissão de advogado, especialmente nas áreas civil e administrativa, antes de exercer seu primeiro mandato de deputado federal. É do PDT e apoiou a candidatura de Ciro Gomes para a presidência nas eleições de 2022, quando se reelegeu para seu segundo mandato de deputado federal. No segundo turno, trabalhou pela eleição de Lula. E é exatamente com este ponto que eu começo, Eduardo. Você volta de Lula, uma recomposição política bastante forte no Congresso, né? Uma necessidade de um governo formar maioria. Você, o PDT, é da base deste governo. Queria que você fizesse essa radiografia, Eduardo. A gente vê o governo até bem, né, na sua recomposição de forças lá na Câmara dos Deputados e no Senado também, o Senado com uma composição diferente, mas eu queria sua leitura, que você mostrasse para a gente como é que está essa correlação de forças lá. Vai ser um governo que vai precisar ficar negociando a cada votação importante, ou essa maioria que ele, porventura, venha a conseguir terá alguma solidez? Bom, Fábio, primeiro te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você no Focus, com a tão boa audiência, a quem eu cumprimento agora. O momento agora no Congresso, eu acho que ainda está se consolidando o que vão ser os próximos 4 anos, ou seja, as correlações de força, como você bem colocou. O momento agora é de ajustar, né, os blocos partidários, quem são os partidos que vão estar na base, os deputados que vão estar na base. É um ajuste natural, a gente viu isso acontecer também, pelo menos eu vi na legislatura passada, quando o presidente Bolsonaro tomou posse, e temos também um complemento a mais. Muitos deputados que foram da base do ex-presidente também estarão na base do presidente Lula, né? Acho que isso que vai dar a grande maioria do presidente Lula para poder governar. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está empenhado em formar uma maioria que ele possa aprovar as medidas, e eu acho que isso já está relativamente consolidado. Nós temos 2 blocos aí, um dos quais o PDT faz parte, que é o maior bloco da casa, que também faz parte de progressistas, que foi montado por articulação do presidente Arthur Lira, e temos um outro, que é o segundo maior bloco, e aí esses 2 blocos juntos podem dar qualquer aprovação que o presidente precise na casa, né, o presidente Lula, que é o bloco formado pelo MDB, Podemos, enfim. E temos ainda o PT com o PV e o PCdoB. Então, hoje, o que tudo indica é uma grande maioria folgada para o presidente. Por isso que acho que ainda o plenário ainda não começou a atuar com a velocidade que nós tínhamos antes, mas já está iniciando agora, nas próximas semanas. Eduardo, eu me preocupo muito, acho que boa parte da análise dos analistas de política também, com aquele tom confuso que vem marcando o embate político brasileiro nos últimos anos. Isso se reflete cotidianamente, principalmente nas comissões. O plenário até é compreensível, que todo mundo pega ali o microfone e tal, aquele embate, mas as comissões, que é para ser comissão técnica, virou um embate ideológico terrível, nível duvidoso. Isso é bastante
preocupante até do ponto de vista da ideia de democracia. O debate não flui, o bom debate, o debate mais técnico, as comissões são basicamente para isso, e esse clima predominante lá, Eduardo, você vê alguma chance? Eu não vejo chance de isso se ajustar de uma maneira que torne o cotidiano do Congresso brasileiro mais civilizado. Isso lhe preocupa de alguma forma, Eduardo? Preocupa sim. Eu vejo essa postura de alguns radicais, principalmente da direita, extrema-direita, que chegaram ao Congresso, muitos deles até despreparados politicamente, acostumado com lacrações de internet, acostumado com piadinhas, acostumado com outro tipo de postura, não estão se adequando no papel de deputado federal. Isso é preocupante por quê? Porque isso atrapalha os debates, num primeiro momento. É preocupante também por um outro ponto, que é o que eu acho que é o objetivo de muitos deles, que é destruir a democracia por dentro. Na medida em que essas brigas acabam jogando holofotes ruins para todo o Congresso, é visto como o parlamento todo é visto como se não estivesse fazendo um bom trabalho, é generalizada aquela postura. E aí eu acho que isso atrapalha o trabalho do parlamento e atrapalha a imagem do parlamento externamente. Então, isso é um segundo ponto que me preocupa muito. Acho que tenho a esperança de que esses ânimos vão diminuir um pouco ao longo do tempo, eles vão acabar se encontrando, compreendendo o papel constitucional, vão ver que não tem tanto espaço, isso que eles fazem ressoa na rede social deles, mas nem tanto lá dentro, eles não vão conseguir os resultados que querem, que o Congresso é o poder moderador, ou seja, o parlamento é o poder moderador, é o contrapeso da democracia, é o contrapeso do executivo, e eu acho que para eles atingirem os objetivos deles, eles vão ter que ser mais, vamos dizer, ponderados e técnicos naquilo que eles querem debater para poder atingir os respectivos objetivos. Não estou te ouvindo, Fábio. Eu havia desligado o telefone. Que seu otimismo prevaleça, então, viu? Eduardo, vamos lá, então, aqui a questões mais objetivas aqui do seu mandato. O deputado do PDT se tornou o relator de um projeto de lei que prorroga os incentivos de empresas que venham a se instalar e gerar empregos aqui no Nordeste e na região Norte, quer dizer, Sudene e Sudã. Isso está no limite de tempo, Eduardo? Extremamente importante. Isso veio com a Constituição de 1988 e já se vão 40 anos, né? Justamente. A gente está relatando na CCJ, que é a comissão mais importante da casa, em caráter terminativo. Portanto, aquilo que for aprovado lá já passa a valer como lei um projeto que prorroga por mais 5 anos os incentivos da Sudã e da Sudene. O que é isso? São empresas que não estão aqui no Nordeste, que vêm aqui, fazem um plano de trabalho, apresentam aí um plano de criação de empregos diretos e, por conta disso, recebem incentivos fiscais. O que são esses incentivos fiscais? São compensações. Então, ele deixa de pagar parte do imposto de renda para o erário, ganha isso como incentivo para poder fazer essa geração de emprego. Isso foi muito importante para que diversas indústrias, principalmente aqui no interior do estado, praticamente toda indústria que você vê, calçadista, de confecção, de grande porte, ela veio com esses incentivos, além de outras empresas. Portanto, a gente precisa prorrogar por mais 5 anos. Por quê? Porque toda a expectativa do fundo que lá estava não foi utilizado, tem ainda um saldo muito grande para utilizar. E o Ministério da Economia, onde eu tive lá essa semana com o secretário da Receita, o Barreirinha, ele acredita nesse tipo de incentivo, mas está preocupado realmente com a parte fiscal, com os fundos. Nós temos um problema na relatoria desse projeto, que é fazer isso até junho, para que entre na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é essa velocidade que eu quero implementar na relatoria desse projeto. O presidente da FIEC aqui, Ricardo Cavalcante, está muito atento a esse projeto. A CNI também, eu tenho falado bastante, nós estamos lá constantemente tentando aprovar. Isso vai ser importante para poder continuar gerando. É bom ressaltar que o incentivo só é dado quando o projeto já está em funcionamento, já está realizando faturamento, já tem contratado as pessoas, aí que a indústria ganha incentivo. E para finalizar, por que esse incentivo é bom? Porque a maioria da matéria-prima
está no sul e sudeste do nosso estado. Aí ela vem até o Nordeste, é beneficiada, fazem a peça e devolvem para centros de distribuição e para vendas no maior mercado, que é o sul e o sudeste novo. Então, o industrial que vem aqui para o Nordeste, ele basicamente tem 2 fretes para poder pagar. Isso é uma coisa que a reforma tributária tem que olhar também, não só através dos incentivos da Sudene e da Sudene, senão a gente não consegue trazer indústria, o que já é muito difícil trazer aqui para o nosso Ceará, por exemplo. Perfeito, Eduardo. Você acabou linkando aí com a pergunta seguinte, que é o arcabouço fiscal, um nome que estranho, arcabouço fiscal, mas enfim, é uma reforma tributária no final das contas, que uma raridade, desde que eu lembro, o governo Fernando Henrique Cardoso em diante, todos os presidentes e todas as maiorias parlamentares falaram da necessidade de uma reforma tributária, mas pela primeira vez a gente está vendo algo que está sendo não apenas falado, mas foi concretizado em um conjunto de ideias, ainda não completamente conhecido, né, mas já foi entregue, que é essa reforma tributária, que passa por toda essa fala anterior do deputado, e ela simplesmente é definidora aí do futuro do país, das relações interfederativas, Estado, município, União, a clara percepção de que as coisas se resolvem na ponta, e a ponta está a prefeitura, está o município, está o munícipe, é quem está no cotidiano das pessoas, né? Então essa reforma é muito importante nesse sentido. Como é que está esse processo? Como é que vocês estão vendo isso lá na Câmara dos Deputados, deputado? Eu acho que a reforma tributária é a bola da vez desse governo. Isso porque o governo entra com a necessidade de ter recursos para poder governar. O presidente Lula é muito lembrado pelos anos de bonança que ele teve, né? Pelos anos de bonança que ele deu à sociedade, trazendo pessoas que não estavam ligadas à economia, pessoa mais carente, trouxe ela para ser uma pessoa economicamente ativa. E agora ele precisa de recursos para poder também trazer esses anos de bonança para o Brasil. E como que ele consegue esse recurso sem taxar, aumentar a carga tributária do brasileiro, sem piorar esse manicômio fiscal, né, que a gente vive, que é o termo mais usado, que ninguém sabe, muitas vezes o empresário não sabe nem se está recolhendo certo ou errado. Então, isso é o grande desafio da reforma tributária. Portanto, a simplificação da arrecadação de impostos e buscar novas arrecadações em locais onde não havia ainda. Cito muito fortemente como exemplo esses sites de apostas esportivas, que muitos deles estão fora do Brasil, são milhões de reais pagos em prêmios e pagos em aposta toda semana, aliás, toda rodada de Brasileirão, e nessas mercadorias que vêm da China, prioritariamente, e que não pagam nenhum imposto na hora de chegar no Brasil. Eu acho que tem 2 grandes filões aí. Além disso, tem outros que são sempre falados, que é a taxação daquelas fortunas, grandiosas fortunas, né, melhor dizendo. Então, que também tem que ser observado. E tem outros pontos também. Mas eu cito os BETs e os mercadorias chinesas como grandes filões. Para que o governo tenha uma boa arrecadação. Outro ponto que é muito importante, não pode deixar de ser visto nesse momento, e aí se falou em cashback, é o que disse muito, que proporcionalmente a classe mais pobre paga mais impostos. Isso porque arrecada mais, mas paga às vezes o mesmo imposto do rico na compra de um produto. Então, esse é um outro ponto que precisa ser visto. Aí já é vamos dizer, uma isenção fiscal que tem que ser vista também na reforma tributária. Eu acredito muito que esses pontos podem melhorar o ambiente, vamos dizer, de investimentos no Brasil. O investidor hoje não se sente atraído a empreender, porque com os juros que nós temos hoje, é mais fácil ele botar o dinheiro no banco e viver de renda do que empreender, abrir uma nova indústria, abrir um novo comércio, gerar emprego, se submeter a todo tipo de fiscalização, de trabalhista, ambiental. É difícil empreender no Brasil, tributária, que é o que nós estamos falando agora, que é esse manicômio tributário que eu disse. Então, precisamos simplificar o nosso processo, arrumar novas fontes, né, organizar melhor o nosso processo tributário para que a gente tenha um ambiente de segurança jurídica e mais recursos para que o presidente Lula possa retomar os investimentos necessários. Deputado, qual é a meta de tempo de aprovação?
Fala-se muito em setembro, já tem gente que fala setembro, outubro, já tem alguns que são mais céticos com essa aprovação. Eu acho que é obrigação do Congresso, na realidade, não só para poder levar mais recursos para o governo executivo utilizar, mas eu acho que é uma obrigação deste Congresso, deveria ter sido no anterior, aprovar uma reforma tributária que simplifique, dê mais segurança jurídica e que busque mais recursos de pessoas que estão sonegando, de grandes, que estão aí realmente sonegando impostos. Então, eu acho que isso é uma missão, um dever constitucional de nós congressistas. Ok, deputado. Pronto, finalizamos a nossa conversa. Tá? Muito obrigado aí pela sua disponibilidade para falar conosco e para esclarecer pontos tão importantes aí do nosso processo político e processo parlamentar, que é tão importante, conjunto de decisões aí muito importante que esse ano é definidor de futuro até do país, deputado. Muito obrigado. 30 segundos para o senhor finalizar, por favor. Eu que agradeço a oportunidade, queria deixar um abraço para você e toda a sua grande audiência. Muito obrigado. Abraço, obrigado. Abraço. Com a eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço, que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina há no mínimo 4 meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará.